Senhor, louvamos o Seu nome, Pai, nessa noite. Como é bom estarmos nesse ambiente onde o Teu Espírito Santo se manifesta, Pai. Tua palavra fala que o Senhor habita em meio aos louvores da Tua igreja, Senhor. E o que estamos fazendo aqui nessa noite é mais do que cantar, Senhor, mas estamos entregando a Ti, Senhor, nossas ofertas, as verdades do nosso coração, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade, Pai, no nosso meio. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui nessa noite, Pai. Eu sei que há um mover do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Pai. E nós sabemos que aonde o Teu Espírito Santo está, Pai, tudo é mudado, tudo é transformado, Senhor. Por onde as Suas águas passam, Senhor, a vida, Senhor, a vida, a esperança, Senhor. Oh Deus, que o Senhor siga falando, siga se manifestando aqui nessa noite, Pai. Sinta-se à vontade no nosso meio. O Senhor sabe a condição de cada um. O Senhor sabe a realidade de cada um que está aqui nessa noite, de quem nos assiste pela internet, Pai. O Senhor sabe dos nossos conflitos, das nossas lutas, Pai. Que o Teu Espírito Santo e a Tua palavra possa vir como um bálsamo, Senhor. Possa vir, Senhor, trazendo para nós direção, animando a nossa fé, confortando o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos tudo aquilo, Senhor, que possa atrapalhar o fluir da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo siga falando, siga ministrando. Em nome de Jesus, amém? Você me abençoa aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Hoje é um domingo muito especial para nós. A gente teve uma oportunidade de pela manhã participar de um batismo lá na casa do Marcão e da Carmen. E foi um mover de Deus muito tremendo. Quantos aqui estavam lá? Levanta a mão assim. A gente pôde testemunhar ali uma mãe preciosa, uma irmã querida, a Gláucia está aqui. A gente pôde testemunhar essa irmã batizando os 4 filhos dela. Que maravilha, glória a Deus. Você pode aplaudir aí o nome do Senhor? Que maravilha, glória a Deus. Miguel, Gustavo, Yasmin e Isadora. Glória a Deus, que maravilha. E nessa manhã a gente também teve o batismo de outros irmãos. A Letícia, filha do Ângelo, também se batizou, foi um tempo maravilhoso. Tivemos a Daniele também, a Graciele. Tivemos um outro batismo lá em São Pedro também, né, Rony? Foi um tempo maravilhoso. E foi assim uma manhã renovadora em Deus. E também hoje também é um domingo especial, porque é o aniversário de um dos nossos pastores, o Birajara. Cadê ele? Aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus, Bira, pela sua vida. Completando mais um ano de vida. Um amigo que Deus tem nos dado, alguém que Deus tem levantado para cuidar das nossas vidas. Glória a Deus, que o Senhor siga te sustentando em nome de Jesus. Queridos, eu queria ler um texto com vocês. Esse texto é um texto muito conhecido, nosso. E eu quero ler contigo Romanos 8, 28. Se você tiver com tua Bíblia aí, abra tua Bíblia, acompanha aí pelo teu celular, ou se quiser acompanhar pelo telão aqui também. Eu queria introduzir a nossa reflexão lendo esse versículo que, apesar de ser um versículo muito conhecido, a compreensão e a revelação e a aplicação prática desse versículo é um desafio para todos nós. Bom, na minha tradução está assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá? Você pode acompanhar aqui no telão? 1, 2, 3.
Glória a Deus. De fato, é um versículo que nós cantamos, nós citamos, mas a verdade é que quando nós estamos passando por algumas lutas, por algumas dificuldades, por aqueles momentos baixos da nossa vida, muitas das vezes, a gente se pergunta, por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que todo esse sofrimento? Por que toda essa luta? E lembrarmos dessa verdade é extremamente importante, porque Deus e você sabe o que você tem passado, as lutas, as dificuldades que você tem passado. E quando nós temos essa revelação de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, isso traz um conforto para o nosso coração. Porque você pode estar na maior angústia da sua vida, na maior crise. Talvez você possa olhar para a tua vida e falar assim, poxa, essa luta que eu estou passando está brabo, está difícil. Mas é muito importante você lembrar dessa verdade. O que você está passando, isso vai cooperar, isso vai te ajudar. Há uma intenção de Deus, há um propósito em você estar passando por isso. Deus, Ele não perdeu o controle. Amém? Todas as coisas cooperam. Você pode repetir isso? Todas as coisas cooperam? E queridos, a verdade é que durante a nossa vida, nós vamos passar por muitas situações difíceis. Vamos passar por muitas situações em que nós vamos perder o controle. Em que você vai olhar para o céu e vai falar assim, Deus, me ajuda, está difícil, eu não sei o que eu vou fazer. E de fato, viver essa aventura. Há dias que nós acordamos, muito feliz, muito alegre, mas tem dia que é difícil levantar da cama, é ou não é, gente? Tem dia que não é fácil. Nós estamos tomados, muitas das vezes, por uma tristeza, por uma circunstância que tira a nossa paz. E há dias que estamos vibrantes, empolgados, muito entusiasmados, mas há dias que nós acordamos tomados, muitas das vezes, por uma decepção, pelo desânimo que bate na porta do nosso coração. E vivemos isso, vivemos muitas das vezes essas oscilações de sentimentos. Muitas das vezes o nosso nível de fé está lá em cima. E nós declaramos isso, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que essa situação vai mudar. Eu creio que Deus não perdeu o controle. Mas há dias que até para orar fica difícil. É ou não é? Há dias que nos faltam palavras. O que nós conseguimos muitas das vezes é chorar, ir para Deus e pedir socorro. Porém, é muito importante a gente sempre lembrar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas perdas, as doenças que sobrevêm sobre nossas vidas, isso tudo, há uma intenção de Deus, de um acréscimo, de uma cooperação na nossa vida. E eu tenho meditado muito na vida de José do Egito. É uma história muito explorada, por vários pregadores. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem a história de José do Egito. Hoje existem séries, novelas que falam sobre a história de José. Mas quando eu leio esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu lembro muito da vida de José, porque quando a gente lê uma história, fica fácil a gente depois falar assim, poxa, que legal, tudo isso que José passou, tudo isso que ele conseguiu reinar, vencer. Mas para quem está vivendo, para esse jovem de 17 anos,
Quantos aqui tem 17 anos? Levanta a mão assim. Para um jovem de 17 anos, que recebe um sonho, recebe uma palavra de Deus, e de repente, quando ele achava que todos os caminhos iam se abrir na frente dele, na verdade, tudo começa aos olhos humanos, pelas circunstâncias, tudo começaram a dar errado. E eu quero ler com vocês Gênesis 37, versículo 7. Eu queria, se os irmãos puderem projetar, eu quero ler Gênesis 37, o versículo 7 e o versículo 9. Na minha tradução está assim, ó. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 9: teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. A história segue. José, quando conta esse sonho para os irmãos, para o próprio pai dele, em algum momento que ele foi repreendido pelos irmãos, pelo próprio pai. O que você quer dizer com esse sonho? Você quer dizer que você vai ser maior do que nós? Só que a verdade é que a gente percebe um menino de 17 anos, um dos filhos mais novos de Jacó, e Deus coloca um sonho dentro do coração dele. Deus colocou um anseio dentro do coração daquele menino. E eu sei que na nossa vida não é diferente. Todos nós que estamos aqui, nós temos um sonho, nós temos anseios, nós temos desejo. Você quer alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus tem te feito sonhar em muitas áreas da tua vida. Sonhos profissionais, familiares. Quantas pessoas aqui talvez querem casar, querem ter filhos, querem terminar a sua faculdade, querem crescer ministerialmente, têm sonhos ministeriais, desejos. E como José, Deus, ele faz isso. Deus coloca esse querer dentro de nós. Deus, ele coloca um anseio dentro de nós. Deus coloca sonhos dentro de nós. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos sonhos, temos promessas em Deus para alcançar. Amém? Só que quando a gente analisa a vida de José e de vários homens, outros homens na Bíblia, a gente vai perceber claramente que entre o sonho e a realização desse sonho, há um caminho, há um processo de Deus, há um processo em que Deus, até realizar os sonhos que Ele coloca dentro do nosso coração, esse caminho muitas das vezes gera na gente dor, porque crescer às vezes gera dor. Alguém já disse isso, né? Que a dor do crescimento. Esse caminho muitas das vezes é um caminho que vai provar a nossa fé. Nesse caminho, desse processo de Deus, nós vamos ser provados. É nesse caminho que Deus nos dá a oportunidade da gente amadurecer, que Deus prepara a gente para poder tomar posse desse sonho, para viver esse sonho que Deus tem para nós. E com José foi exatamente assim. José foi um jovem que, do tempo em que ele recebeu o sonho, até o cumprimento do sonho, foi aproximadamente 20 anos, onde Deus trabalhou esse menino, trabalhou aquele coração, as motivações, trouxe amadurecimento. Mas José, ele vive talvez um dos piores sentimentos que um homem e uma mulher pode viver. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, eu sei que você conhece a história, e essa venda, ela marca não só
simplesmente uma venda por 20 moedas de prata, mas também essa venda ela envolve uma traição dos irmãos, uma rejeição, um desprezo. E quem um dia já foi rejeitado, quem um dia já foi traído, sabe a dor da traição, a dor da rejeição, como isso machuca, como isso causa dor. E o caso de José foi uma ação qualificada, envolvendo 10 irmãos que jogaram na cisterna, depois 9 irmãos que participam da venda de José. E chegando lá no Egito, José ele foi vendido para um oficial chamado Potifar, um oficial da guarda. Chegando lá na casa de Potifar, aquele menino era um menino, um homem de Deus, tudo que ele tocava prosperava, e rapidamente José ali naquela casa se tornou um mordomo, teve uma função ali, né, de responsabilidade dentro da casa de Potifar. Porém, José ele vai passar por um novo teste na vida dele, que era o teste da pureza. Não só um teste da pureza, mas o teste da calúnia. José ele foi caluniado. A esposa de Potifar inventa uma narrativa em que José tinha tentado abusá-la. E, queridos, uma outra coisa que nos machuca muito é a calúnia. Como é terrível isso. Alguém inventar histórias e narrativas sobre você. E a calúnia, ela dói tanto, ela é tão ruim, que geralmente quem inventa a calúnia não é a pessoa que vai ter que provar que aquilo que ele falou é verdade, mas é quem é caluniado. Vai ter que provar que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade. E a calúnia também é um sentimento terrível, dói, machuca, porque por trás da calúnia está a mentira, está a maldade, está a malícia. E José ele vai passando por todas essas dificuldades, e Deus vai dando graça para ele vai tendo o coração dele provado, e ele passa por esse teste de fidelidade a Deus, né, diante da mulher de Potifar, que passou um tempo assediando ele, tentando, né, um envolvimento com aquele jovem. Mas é muito interessante, lá em Gênesis 39, 9, a Bíblia vai falar que enquanto a mulher de Potifar estava dando em cima de José, José faz uma pergunta para aquela mulher muito interessante. José pergunta assim, ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele está falando para aquela mulher em relação a Potifar, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E essa fala de José aqui é muito interessante, porque a gente consegue ver aqui claramente a condição interior daquele menino, mesmo longe dos seus pais, dos seus irmãos, mesmo sendo vendido, passando pelo aquele processo de tentação ali com aquela mulher. Ele faz referência à aliança que ele tinha com Potifar. Ele honra a aliança com aquele homem, que ele estava ali debaixo da liderança de Potifar. Então ele faz referência a isso, eu não posso trair, eu tenho uma aliança com seu marido. E ele também faz referência do temor que ele tinha a Deus. E queridos, eu não tenho dúvida que todos nós, no meio desse processo de provação de Deus, nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados quanto à nossa fidelidade a Deus, quanto à nossa honra, nossas alianças. Nós vamos ser provados em relação às nossas motivações, porque José aqui, ele estava um caminho totalmente oposto do sonho que Deus tinha dado a ele. Mas ele entendeu que ele não poderia abandonar o seu Deus. Em todos os momentos,
da vida de José, ele faz essa referência, como quem diz assim: eu estou num momento difícil da minha vida, as coisas não estão fáceis, mas eu não posso esquecer do meu Deus, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou trair o meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará ao meu favor. E queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes, quando as coisas começam a dar errado para nós, quando as coisas começam a não andar da forma que a gente queria, quando a gente começa a perder o controle da situação, às vezes nós desanimamos, às vezes nós tiramos os olhos de Deus, deixamos de andar por esse caminho de fidelidade, deixamos de andar por esse caminho de obediência a Deus. E o que a gente aprende aqui com José é a importância de sermos aprovados em meio ao processo de Deus, em meio à luta, em meio à dificuldade. E é muito importante a gente entender esse objetivo do processo, que o processo de Deus, ele tem um objetivo de nos preparar para viver o sonho que Deus coloca no nosso coração. Você pode repetir isso comigo? O processo de Deus tem o objetivo de me preparar para viver o sonho de Deus. Quando você analisa, e depois eu te animo a você mergulhar um pouco na história de José, a Bíblia dá uma ênfase muito grande, você vai perceber que José era aquele filho queridinho do papai. Ele era aquele filho que Jacó, o seu pai, tinha uma preferência. Jacó deu uma roupa diferenciada para ele. Ele era aquele filho que que Jacó tinha um tratamento especial. Porém, para aquilo que Deus queria usar José, para aquilo que Deus queria levantar aquele jovem, foi necessário Deus trabalhar a maturidade dentro do coração de José. Foi necessário José passar por todo esse processo, para José deixar de ser um menino, talvez mimado pelo teu pai, e se transformar um homem de verdade, uma pessoa madura, uma pessoa que iria suportar as grandes dificuldades de uma fome mundial, e alguém que Deus iria usar para abastecer todo mundo diante de uma necessidade. Bom, o grande problema de quem não entende o processo, o grande problema de quem não entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que nós deixamos de ver o cuidado de Deus em nossos momentos difíceis. Alguém que não entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes você vai ficar tão focado no problema e na dificuldade que você está vivendo, que você está passando, que você não vai conseguir enxergar o cuidado de Deus sobre a tua vida. E queridos, é muito interessante, porque mesmo José, nessa condição de escravo, e mais para frente José ele foi preso, a Bíblia fala que José era próspero. A Bíblia vai falar que Deus era com ele. Então é muito importante a gente entender isso, que no meio do processo de Deus na nossa vida, no meio das dificuldades, Deus segue cuidando de cada um de nós. Amém? Amém? A Bíblia vai falar que aquele povo estava no deserto, estava entre a promessa e o cumprimento da promessa, estava no deserto, estava no meio de um processo de Deus, mas a Bíblia vai falar que Deus cuidava daquele povo, mesmo o povo murmurando, mesmo o povo reclamando, de dia tinha uma nuvem que guardava o povo do sol, à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo, pela manhã havia alimentação, o povo tinha sede, a água saía da rocha. Então mesmo no meio da dificuldade, no meio do deserto, Deus continuava cuidando daquele povo. E queridos, é muito importante a gente entender isso, que apesar das lutas e das dificuldades que nós vivemos,
vamos passar ou estamos passando, Deus segue cuidando de nós. Há uma intenção de Deus. E geralmente quando nós estamos passando por uma luta e por uma dificuldade, nós nos perguntamos isso: Senhor, por que isso? Por que eu estou passando essa situação? Eu tenho te buscado, eu tenho andado em fidelidade, eu tenho mantido uma vida devocional. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por essa luta, por essa prova? E Deus, Ele tem nos ensinado a não ficar perguntando o porquê, mas, Senhor, para quê? Há uma intenção de Deus em permitir a gente passar por toda essa situação. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nós não vamos entender os planos de Deus. Nós não vamos entender o porquê. Eu hoje ouvi uma história muito interessante. Ouvi uma história de um jovem que ele não entendia quando a mãe dele estava fazendo um bordado. E a mãe dele sentada, ele ainda uma criança, ele olhava por baixo e via um monte de traço, um monte de coisa que não fazia muito sentido. E aí ele estava falando que uma vez ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu estou olhando aqui esse desenho, essas linhas que você está colocando nesse pano. Ô mãe, não faz sentido isso. Eu não sei se tem alguma irmã aqui que faz bordado. E aí a mãe dele colocou ele no colo e falou assim: meu filho, você olhando aí de baixo, você não consegue entender. Mas olha aqui de cima, essa arte que eu estou fazendo aqui. E aí o filho pôde olhar. E eu achei muito interessante essa ilustração, porque isso reflete exatamente o que nós passamos aqui nessa terra. As coisas que muitas das vezes nós vivemos, e Deus permite alguns caminhos sobre nossas vidas, e a gente não entende, são pontos que a gente não entende. Mas a verdade é que Deus que vê lá de cima, Ele está vendo uma linda obra. Deus está fazendo algo maravilhoso, uma coisa maravilhosa na nossa vida, que só lá na frente a gente vai poder entender, assim como José entendeu todo esse processo que ele viveu. Amém? E queridos, é importante a gente aprender a curtir as fases da vida. Muitas das vezes, em meio a nossas lutas, em meio aos processos de Deus, nós muitas das vezes só reclamamos, murmuramos, reclamamos e não curtimos as fases da vida. Há uma dinâmica na nossa criação dos nossos filhos muito interessante, porque enquanto nossos filhos são pequenos, uma frase que a maioria dos pais fala é o seguinte: eu não vejo a hora dos meus filhos crescer. É ou não é? Eu já falei isso aqui. Algum pai já falou isso? Eu já falei isso. Eu não vejo a hora do meu filho crescer. Só que quem tem filho mais velho, os filhos já são jovens, são adolescentes, vai falar o quê? Que saudade que eu tenho de quando meus filhos eram pequenos. É ou não é, Glaucia? Então, nós precisamos aprender a viver e a curtir as fases da vida. Nós precisamos aprender e a curtir os processos da vida. Se você hoje está passando por uma luta, por uma dificuldade, aprenda isso. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou vivendo? Qual é a tua estratégia? Qual é a tua intenção? Por mais que eu não entenda, por mais que esteja doendo, porque muitas das vezes dói. Para José aqui não foi fácil passar por tudo que ele passou. Mas o que a gente vai ver claramente é um jovem que em momento algum ele praguejou o seu Deus. Em momento algum você vai ver José amaldiçoando o seu Deus, trilhando um caminho de incredulidade, murmurando, mas o tempo todo a gente vê um menino passando pelas lutas, passando pelas dificuldades e não esquecendo do teu Deus. E queridos, lá em Gênesis 41, versículo 39, a gente vai ver o cumprimento desse sonho. Eu queria ler esse texto contigo. Gênesis 41,
do 39 ao 43, a gente vê que aquele sonho que ele teve com 17 anos, aproximadamente 20 anos depois, se cumprindo. Gênesis 41, lá no versículo 39, eu quero ler até o 43. Na minha tradução, está assim, ó. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que ti. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fez-o subir ao seu segundo carro. E clamaram diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E queridos, o que a gente vê aqui claramente é Deus sendo fiel na vida deste jovem, mesmo depois de toda a luta, toda a provação, toda a dificuldade que ele viveu. E eu quero concluir essa reflexão te dizendo que tudo aquilo que José viveu trouxe maturidade para ele. Preparou aquele menino para que ele pudesse estar nessa posição de governo, nessa posição de autoridade. E o que Deus está fazendo com a minha vida e com a sua vida é exatamente isso. Essa provação, essa dificuldade, essa luta que você está passando. Deus ele está trazendo maturidade sobre você. Deus está te preparando. E é muito interessante a gente lembrar disso, que nos momentos mais difíceis da vida de José, Deus estava do lado dele. E eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no teu coração. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Nos momentos mais difíceis da vida de José, José estava limpando o chão, o empregado de Potifar. A Bíblia fala que aonde José tocava a mão dele, aquele lugar era próspero. Deus era com ele. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você seja um homem próspero. Independente do que você está vivendo, da dificuldade, da luta, da guerra que você está vivendo, que você tenha essa convicção: todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu estou passando por essa luta, é porque Deus está permitindo. E uma certeza eu preciso ter: Deus é comigo. Aonde eu tocar as minhas mãos, esse lugar vai ser abençoado. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, esse lugar vai ser abençoado. Foi assim com José. Lá em Gênesis 39, 23, fala que José estava preso, um prisioneiro. A Bíblia vai falar: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Portanto, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que o Senhor seja contigo. Deus quer trazer essa convicção em alguns corações, que o Senhor é contigo. E aonde você tocar suas mãos, você vai prosperar. Independente se os sonhos de Deus ainda não se realizou na tua vida. Independente se você ainda está no meio da luta, no meio do processo, no meio do caminho. Nós precisamos ter essa convicção. Aonde eu tocar minhas mãos, porque o Senhor é comigo, esse lugar vai prosperar. Amém, queridos?
José, ele entendeu o processo de Deus. Nós precisamos, queridos, ter muito Deus, não vê homem. E José, ele entendeu isso. José, ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Ele entendeu que tudo aquilo que ele passou foi necessário para que ele pudesse chegar naquele lugar, para que ele pudesse se tornar um governador do Egito. E para alguém que está no meio do processo, não é fácil, porque você ainda não viu lá na frente. Nós não temos esse atributo de Deus de onisciência. E por isso, queridos, é necessário a gente guardar o nosso coração. É necessário a gente não desistir dos nossos sonhos. É necessário você continuar com seus olhares fitos em Deus, lembrando das promessas de Deus. Por quê? Por mais que você não esteja entendendo esses pontos do bordado, quem está olhando de cima sabe a obra linda que está sendo realizada. E é interessante que José, ele, quando os irmãos dele se dirigem até ele, com medo, né? Porque já havia passado aproximadamente 20 anos que José não via os irmãos, e diante daquela fome, daquela seca que teve, viriam 7 anos de vacas magras, né? De seca. Os irmãos de José vão até o Egito para comprar alimento que seu pai havia pedido. E chegando lá, os irmãos encontram, e aí acontece várias coisas, né? José reconhece os irmãos, mas não é reconhecido. E aí quando José se revela para os irmãos, ali acontece uma conversa muito interessante. Eu quero ler com vocês Gênesis 45, versículo 4. Gênesis 45, versículo 4, os irmãos estão ali preocupados se José iria prender, iria se vingar dos irmãos. E aí José faz a seguinte declaração: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que maturidade. Para a conservação da vida, aquela injustiça, aquela traição de vocês, foi permissão de Deus para guardar a vida de vocês. Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, esse momento aqui é um momento muito forte, porque José aqui já está vivendo o cumprimento de um sonho que ele havia tido, e ele entendeu claramente que Deus usou aquelas 20 mãos que empurraram José naquela cisterna, teve um propósito. Aquela mulher que levantou aquela difamação, a mulher de Potifar, e ele foi preso, teve um propósito. Não foi homens, mas foi permissão de Deus. E quando nós entendemos isso, que Deus não perde o controle de nada, que a soberania de Deus preside sobre nossas vidas, a gente deixa de ver homens, a gente deixa de ver pessoas, e a gente começa a ver a mão de Deus. Não é teu patrão que está te perseguindo, é permissão de Deus. As lutas, as injustiças,
as guerras que você tem passado, é permissão de Deus para te amadurecer, para te preparar, para te colocar num lugar aonde Deus tem para você. Calma, não desiste não. Segue crendo, segue adorando a Deus, segue nesse caminho de fidelidade a Deus. No meio desse processo nós somos provados. O nosso coração, as nossas motivações são provadas. Mas segue sendo fiel a Deus. Segue adorando o teu Deus. Segue declarando isso. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E no tempo certo, Ele vai se levantar ao meu favor. Está difícil. A guerra está travada, está grande. Mas o meu Deus, Ele não perde o controle de nada. Não perde o controle. Queridos, eu sei que o silêncio de Deus na nossa vida não é fácil. Não é fácil. No meio das nossas lutas, das nossas guerras, às vezes a gente ora, a gente fala com Deus, e às vezes há um silêncio de Deus. Mas esse silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou, mas que Ele está nos testando. Deus está nos testando. Deus está sondando o nosso coração, as nossas motivações, até que ponto a gente consegue suportar, até quando vai o nosso amor, a nossa fidelidade a Ele. Então esse silêncio não é porque Deus nos abandonou, mas é um teste de Deus. Eu sou professor. Quando eu aplico uma prova para os meus alunos falam assim: professor, me ajuda, professor, me explica. Sabe o que eu faço? Fico quieto. Às vezes o aluno, professor, me ajuda. Às vezes eu finjo que eu não escuto. Eu escutei, mas porque no meio da prova o professor fica quieto. No meio das nossas provações, Deus fica quieto. Deus, Ele quer ver se a gente está preparado para aquele lugar que Ele tem para nós. Deus, Ele quer te habilitar. Deus, Ele quer te aprovar. Deus, Ele não perdeu o controle. Números 23, 19, eu gosto muito desse versículo. A palavra do Senhor fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não o cumprirá? Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Persevere em nome de Jesus. Não desista do teu sonho. Não desista daquele anseio, daquele alvo que Deus colocou dentro do teu coração. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele preside, Ele segue governando. O que está acontecendo contigo não é porque o homem fez, eu estou passando por isso porque fulano fez isso, porque ciclano deixou de fazer. É Deus que está permitindo você passar por tudo isso para te aprovar, para te habilitar, para te amadurecer. Eu gosto muito também de um texto de 1 Coríntios 10, 13. Esse texto vai falar para nós que nós não vamos passar por nenhum tipo de provação que a gente não é capaz de suportar. Não sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos sobreverá o livramento, de sorte que possais suportar. Aquilo que o Senhor permite na minha vida e na tua vida, é porque Ele sabe que a gente tem condição de suportar. Segue crendo, segue declarando a palavra de Deus, que o teu Redentor vive, e no tempo certo Ele vai se levantar em teu favor. Em nome de Jesus, queridos, eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que você não saísse daqui agora. Essa é uma noite de
oportunidade. Deus, Ele te trouxe até aqui porque Ele tinha essa palavra para trazer um bálsamo sobre o teu coração, para te lembrar quem é Ele, para te lembrar que há esperança, a esperança para você. Deus, Ele não se esqueceu de você. E o que Deus fala contigo nessa noite é: não desista dos teus sonhos. A esperança. Oh Deus, eu quero cantar uma canção aqui. Eu queria que você, que conhece essa canção, cantasse essa canção junto com a gente. Feche os seus olhos em nome de Jesus e deixa Deus ministrar o teu coração. Deixa Deus renovar a tua fé, renovar os teus sonhos em nome de Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Esconda no teu coração, me varre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você está sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Levanta sua mão e declara isso em nome de Jesus. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Oh Jesus, você estará oh Deus, me segurando, oh Jesus. de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
isso em nome de Jesus. Declara isso em nome de Jesus. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Essa é a noite que o meu Deus te chama para perto. O meu Deus te chama para perto. Vem para perto, vem para perto. Vem para perto, vem para perto. Eu quero orar com algumas pessoas aqui em nome de Jesus. Você olha para a tua vida. Você está passando por uma luta, por uma guerra, e você sabe que você precisa estar mais perto do teu Deus. Eu quero convidar você e orar por você. Você que quer estar mais perto de Deus, vem aqui na frente, a gente quer orar por você. A gente quer te dar um abraço. Você olha para a tua vida e você reconhece isso. Eu estou distante. E o que Deus faz contigo nessa noite é isso. Vem para perto em nome de Jesus. Vem para meus braços. Vem desfrutar de uma comunhão comigo. Vem desfrutar de uma comunhão com a igreja. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre sua vida os seus pés livres em nome de Jesus. Enquanto eu orava por essa palavra, Deus ministrava isso no meu coração. Há pessoas que precisam ter os seus sonhos renovados e restaurados em Deus. Há pessoas que têm pensado em desistir, têm pensado em abandonar tudo. Mas teu Deus, o meu Deus, te chama para perto nessa noite. Meu filho, minha filha, vem para perto. Vem para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Vem para os meus braços. Talvez você está aqui nessa noite, está desviado, está longe de Deus, perdeu a comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Essa é a tua noite de você se realiançar com teu Deus. Talvez você nunca confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Essa é a tua noite de você se entregar para Deus, para os planos de Deus. E você que olha para dentro de você e você fala: eu quero estar mais perto de Deus. Deus te chama para perto. Vem aqui, vem receber um abraço, vem receber uma oração em nome de Jesus. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você.
há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Aleluia. E dará ramos como planta nova. Ramos como planta nova, em nome de Jesus. Ramos como plantas novas, ao cheiro das águas, em nome de Jesus. Ao cheiro das águas. Essas águas é a presença de Deus. Essas águas é a vida de Deus. Que você seja tomado, a tua mente seja tomada pelas verdades de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa renovar a tua fé, possa renovar o teu ânimo, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma virada de chave na tua vida. Isso não quer dizer que os problemas vão acabar, mas isso quer dizer que você vai estar perto do teu Deus. Você vai voltar para esse lugar de comunhão com teu Deus. E a prosperidade de Deus vai alcançar a tua vida. Você vai voltar a ser um homem próspero. Aonde você tocar a sua mão, esse lugar vai ser abençoado, independente do momento que você esteja vivendo. Aonde você pisar e plantar a planta dos seus pés, esse lugar vai ser abençoado em nome de Jesus. Volte a ver o Senhor em nome de Jesus. Que caia todas as escamas sobre os seus olhos, em nome de Jesus. Que você pare de olhar homens, mas veja Deus. Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está te forjando. Eu quero voltar na parte dessa canção que fala se eu cair. Vamos lá, Beira. Se eu cair, tua mão me levantará. Queria que você cantasse em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Tua mão me levantará. É Ele que levanta. E se eu chorar, Canta isso em nome de Jesus. E se eu chorar, então vem, aquieta minha alma. Declara isso com fé, me chama para perto. Voz, Senhor. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. faz meu coração ouvir. Tua voz, Senhor Jesus, me chama pra perto.